Bom, sou Marcos Brey, sou músico e vim aqui para Ribeirão das Neves entre meus 11 para 12 anos. Estudei no Bonifácio, no Pedro de Alcântara, morei a maior parte, né, da minha vida ali no bairro Jardim Colonial, brincando ali na terra, nos campinhos de areia, de terra, brincando de bola, tomando chuva. E tive contato com a música através da minha família, né, do meu tio, do meu pai, e com os meus amigos de escola, né? A gente já tinha esse hábito ali de levar violão para a escola, tocar no intervalo, no recreio, na saída da escola. Então a minha vivência musical, ela se dá basicamente, né, minha escola musical se dá aqui nas ruas de Ribeirão das Neves. Então eu sou muito grato à cidade, primeiramente por isso, pela minha vivência artística. Nossa, legal essa pergunta. Bom, para quem mora na periferia, entender a arte como profissão é um processo, né? A gente não recebe esse campo tão obviamente, né? Vou ser artista e isso vai ser o meu ganha-pão, né? Pode ser o meu sustento. Então é um processo muito grande, até para você se reconhecer também como artista. A gente tem vários pontos aí frágeis, né, do indivíduo periférico, né, negro, pobre. Então tem todo um peso social, né, sobre o fazedor de arte, né? Então, para eu entender esse processo, para eu entender primeiro que eu era artista, né, levou muito tempo, e para eu entender que isso poderia ser meu ganha-pão também levou muito tempo. Até você bater no peito e falar assim, não, eu sou músico, né, eu sou um artista. Infelizmente, a nossa autoestima é muito baixa nesse sentido, né? A arte ela é negada muitas vezes à periferia, para quem é pobre, né? Então, ainda tem esse... Ainda mais na minha adolescência ali, que eu estava começando a tocar em bar e tudo, ainda tinha muito isso. Isso não é um trabalho sério, né? Vai estudar, né? Fazer uma faculdade e tal. E aí eu comecei primeiras remunerações com a música foi tocando na noite mesmo, em barzinho e tal. Aí, né, era um dinheirinho aqui, outro ali, mas toquei muito de graça também, que geralmente a gente começa dessa forma, né? Aí toca, aí o contratante fala, eu te dou transporte e alimentação, né? Isso acontece muito. E aí o meu início foi dessa forma, e depois eu comecei mesmo a ganhar um dinheiro ali como cachê pelo meu trabalho com a música, por tocar. Depois eu ingressei na faculdade de música e aí veio essa questão do ensino, né? A licenciatura. Comecei a estudar a questão da psicologia da aprendizagem e tal, e comecei a me encantar com essa ideia do professorado, né, de ser professor e de compartilhar o conhecimento, de fazer essas trocas, né, de receber também. E aí eu trabalhei durante um tempo com musicalização infantil, rodei algumas escolas públicas com oficinas, né, de musicalização. Esse tempo, né, misturado a isso, eu tinha muitas inquietações da cidade, né, de Ribeirão das Neves, que apresentava para mim ali, para um adolescente, vários problemas, e aí eu ficava inquieto com isso, né? E aí o Semifusa, que é a instituição que eu faço parte, tem muito peso nesse sentido também, que a nossa bandeira maior é a cultura, é esse trabalho cultural, e é a facilitação do acesso à cultura e aos bens culturais. Então a gente começou a trabalhar nesse sentido, e aí obviamente eu comecei a ligar as coisas, e aí a gente nunca fecha o nosso campo de trabalho numa coisa só, né? No campo da cultura é muito vasto. Então você pode ser remunerado em cima do palco e também nos bastidores, né? Como produção, tem um campo enorme para você atuar. Então você pode atuar como produtor, na iluminação, na fotografia, né? Na filmagem, como técnico de som. Tem várias possibilidades para você trabalhar no campo da cultura. E aí, fazendo parte do Semifusa, como a gente produzia muitos eventos, né, eu comecei a enxergar esse campo, né, as possibilidades desse campo. Uma área muito legal é o ensinar, né, o ensino. Então eu, né, comecei a propor cada vez mais, né,
oficina de música e tudo, até que eu conheci as ciências sociais. E aí eu me apaixonei mesmo. Falei assim, agora eu vou ser professor, né? E eu costumo dizer que a música me levou para as ciências sociais, né? E de uma certa forma as ciências sociais me devolvem a música também. Porque as ciências sociais, ela me ajudou a compreender as inquietações que eu tinha lá a respeito de Ribeirão das Neves, os problemas e tudo, e me qualificou também contribuir para a melhora, né, do meio em que vivo. Então, a grande pergunta que pairava na minha cabeça era como contribuir, né, com a minha cidade, com a minha comunidade aqui, com o meu bairro, com o meu trabalho, com a arte, com a música, né? Como é que eu posso fazer algo para melhorar alguma coisa? E aí que entra no Instituto Cultural Semifusa, eu faço parte, juntamente com o meu trabalho com a música. Então todo o meu trabalho, né, musical, ele tem esse viés, que é um viés de luta, de resiliência, de acesso, né, de trazer, de tentar chegar a mais pessoas para conhecerem a cultura e entender a cultura também como uma luta política, né? Não a política partidária, mas a política enquanto cidadão, cidadã. A partidária também, né? É importante. A política no sentido amplo. A arte, ela traz isso, ela dá esse pano para você entender, para você reivindicar, para você fazer algo por, né? Então a arte, ela serve como esse mote para as coisas, né? E como, claro, como educação também. A arte é muito educacional, né? Fomentadora, formadora e transformadora. A arte, eu entendo ela que ela te atinge de uma maneira, te pega, te transforma, né? E te devolve transformado, te devolve um outro ser humano. Então, a minha relação com o ensino foi esse, né? A música me levou, né, de uma certa forma, por esbarrar em algumas barreiras sociais, me levou para ciências sociais, e eu fiz ciências sociais, né? Hoje eu sou sociólogo, professor, e aí me devolveu, né? As ciências sociais me devolveu para a música. Hoje eu sou um artista e professor também, e adoro, né, essa atuação, adoro atuar como professor e adoro estar tocando, ou também nas outras áreas, né? Nos bastidores também, na produção, eu adoro isso. Que me leva ao caminho descoberta. Então, o Semifusa foi uma ideia do Rodolfo Ataíde, né? Meu grande amigo desde a época da escola, a gente teve banda junto. Na época ali, 2008, 2009, tava um boom no Brasil todo de coletivos culturais. E aí o Rodolfo conheceu essa galera do Fora do Eixo, né? Que hoje é Mídia Ninja. E a gente começou a colar com essa galera, né? A fazer viagens e tal, e a gente ficou inflamado com essas ideias que era o que a gente pensava aqui na cidade, né? Aqui em Ribeirão tinha poucos espaços para música, né? Ainda hoje, né, são poucos espaços para cultura no geral, para arte no geral. E o nosso intuito era criar o nosso espaço, porque a gente tinha que sair daqui e tocar em Belo Horizonte, né? A gente ficava refém disso. E aí o Semifusa, ele nasce com esse intuito de criar espaços, né, para cultura, para arte. E aí eu colei no Rodolfo, nós colamos junto ali, criamos, né, o Semifusa. Aí nós somos, digamos assim, né, cofundadores do Semifusa. Foi muito legal, porque a gente viajou muito, conhecemos galera do Brasil inteiro, trocamos muitas experiências, né, ideias com a galera, com outros músicos também, né, com outros artistas também de outras linguagens da época que estava naquele rolê todo dos coletivos. E aí começou a se formar o coletivo Semifusa, né? Tanto que o nome Semifusa, ele vem da figura musical, porque a gente era um bando de músicos querendo tocar, né? E aí a gente começou a ficar mais sólido na cidade, né? A entender mais, a entender a produção cultural como profissão. A gente foi se qualificar. Bom, aí, encurtando a história, né? A gente, depois de muito tempo, a gente trocando muitas experiências, né, e aprendendo muito nesse campo cultural, a gente cresceu aqui na cidade enquanto instituto. E hoje,
Hoje eu desenvolvo aqui no Semifusa, hoje eu sou o diretor financeiro, né, da instituição, então desenvolvo esse trabalho do financeiro, de pagamento, de contas e tal, que é um trabalho chato, mas é necessário. Estou aprendendo muito, né, um trabalho que para quem é da humanas, né, artista ainda, é um desafio trabalhar com números, mas é necessário, está sendo muito legal, está sendo um aprendizado muito bacana. E a área que eu já me sinto dentro dela mesmo, que é a da música, né? Então nós temos os estúdios aqui, o estúdio de podcast e o estúdio de música, onde a gente faz gravações de podcast, eu trabalho com o áudio ali. Hoje eu estou na gravação de podcast, eu já estou um pouco mais distante, mas no início ali eu comecei a pegar a questão do áudio, do tratamento de áudio e tudo, mas agora eu estou por conta das produções musicais mesmo, sonora. Então gravação, captação, ensaio de banda. A gente criou um selo aqui dentro também, um selo musical do Semifusa, que é o Semifusa Ecos. E aí a gente trabalha com registro de música, né, um registro fonográfico, com a captação, né, gravação, tratamento de áudio e distribuição também desse trabalho, né, o escoamento do trabalho gravado por meio das plataformas digitais. Esse é um trabalho que eu gosto muito. E as produções no geral, que a gente trabalha com muitos eventos, a gente produz muitos eventos aqui, né? Então a gente, da mesma forma que eu tô lá, às vezes, editando um áudio, fazendo um tratamento de áudio, eu tô ali carregando uma caixa, né? Digitando alguma coisa, fazendo uma plaquinha para evento, que é coisa de produtor mesmo. E não posso esquecer da Escola de Artes, que talvez para a Casa Semifusa é a nossa maior área, né? Que movimenta mais a casa, que são cursos gratuitos que a gente oferece aqui na instituição. Eu, juntamente com a Daniela de Jesus, nós somos os coordenadores da Escola de Artes. Então eu desenvolvo esse trabalho aqui no Semifusa de organizar os cursos, né? Toda a parte pedagógica, né? Eu, juntamente com a Dani, a gente faz esse trabalho de coordenação pedagógica da Escola de Artes e lidamos diretamente com os professores e com os participantes, os estudantes aqui da Escola de Artes Semifusa. Bom, eu entendo a arte como emancipadora, como uma forma de enxergar o mundo e como uma forma de compreender, né? A arte, ela não serve só para ser bonitinha, só para você rir, para você contemplar, isso também faz parte, né? Ou para se divertir, né? É muito bom você ir para uma festa e dançar uma música, né? Ou assistir um filme engraçado, um filme de comédia e rir, isso é muito bom. Mas a arte também serve para reivindicar, para nos causar um certo incômodo, porque a arte ela tem esse papel que eu acho fundamental, que é o de traduzir o que está acontecendo na realidade. Então, às vezes, a gente não consegue entender ali, a olho nu, a nossa realidade. Mas ao ler um livro, ou escutar uma música, assistir uma peça de teatro, ou ver um filme, você entende. Talvez você compreenda melhor. A arte ela traz essa lente para enxergar o mundo. E aí, quando você começa a enxergar o mundo com as lentes da arte, da cultura, você se torna um indivíduo pensante, né, reflexivo, crítico. E isso, para mim, é tudo. É você conseguir analisar a sua realidade, né, com um olhar crítico e não com um olhar já moldado. Isso é primordial para mim. Então, a primeira transformação que eu entendo que a arte faz é isso, né? De trazer esse olhar pelas lentes dela e a gente conseguir interpretar melhor a nossa realidade. E, assim, né, as outras coisas que eu acho que é mais compreensível que a arte faz, que é tirar pessoas da criminalidade, né, de outros caminhos que a pessoa poderia ir. A arte, ela salva também, né? Tem uma frase, não sei se eu vou lembrar ela direitinho, mas onde não tem arte, né, o grande espetáculo é a violência, é mais ou menos isso, né? É difícil a gente viver sem arte, né? Porque sem arte, outra coisa vai ocupar aquele espaço ali. Então, qual que seria o grande espetáculo da vida?
se não tem arte, né? Se não tem literatura, música, teatro, cinema, né? As várias linguagens, danças, várias linguagens artísticas. Se não tem isso, a gente, infelizmente, outras coisas vão virar espetáculo. E aí é um pano para um tanto de coisas ruins, né? A violência é uma delas, né? A criminalidade é uma delas. Isso é uma parte factível, né? Assim, que a gente vê mais palpável que a arte transforma a vida das pessoas, né? Com certeza uma criança que ela tem a oportunidade de tocar um instrumento, de aprender um instrumento, de fazer uma aula de dança, que seja qualquer campo artístico, com certeza essa criança ela vai se desenvolver, né, longe de outras coisas que poderiam levá-la para outros caminhos, né? Então a arte ela tem esse papel também. Mas o principal para mim é esse papel emancipador da arte. Gente, como é que é trabalhar com o Marcos Bray? Tá sendo bom demais, né? O Bray é uma pessoa que super acolheu a gente e hoje a gente tá aqui, a gente sabe como que é essa coisa da produção, né? E aí é muito bom quando a gente trabalha com alguém na produção que deixa a gente super à vontade, é acolhedora, porque isso é um desafio, assim, né? A gente encontra pessoas, assim, tão legais, assim, na produção. A gente tá aqui hoje no Encontro de Compositores, a gente tá super feliz com esse friozinho na barriga. É muito bom que a gente gosta dessa ideia de casa, assim, e aí é bom ter pessoas próximas, assim, que trazem essa ideia de estar em casa, assim, que a gente sente o sorrisão do Bray, assim, super acolhedor, e faz com que a gente se sinta bem mesmo nesse espaço, assim. Então é muito, muito bacana, muito massa o trabalho que ele tem desenvolvido, e a gente tá querendo sempre estar pertinho por aqui. Perseverem, continuem. Não é fácil, né? É um desafio. O campo cultural e da educação são dois campos, eu costumo brincar, né? Que eu sou professor e músico, ou seja, duas áreas para você sofrer, né? Bastante. Vamos sofrer, vamos ser músico e professor, né? Não tem erro. Mas é muito gratificante também, é muito revigorador, é muito emocionante. Então, não é nada fácil, né? Você trabalhar com arte, tentar contribuir com a sua comunidade por meio da arte e da educação. São desafios gigantescos. Mas quando isso acontece, né? Quando você chega numa favela, por exemplo, né? E vê o olhinho da criança ali brilhando ao ver um palhaço, né? Ao ver uma câmera fotográfica, ao ver um instrumento musical, e você percebe que você tocou, sabe? Você atingiu aquela criança ali, e não só uma criança, às vezes é um idoso. Isso aí não tem preço, né? Isso é uma coisa emocionante, você arrepia, porque você vê que nós, seres humanos, nós precisamos da arte mesmo. A gente precisa. E usar a arte para educar, né, para formar pessoas é maravilhoso. As pessoas que têm essa formação, esse capital cultural, são pessoas maravilhosas, né? Assim, pessoas que tiveram esse privilégio de já ter desde o berço a arte como mote para a educação. É maravilhoso, cara. Você enxerga o mundo de uma outra maneira. Então, assim, não estou querendo pintar aqui como, né, um paraíso, mas eu acredito muito que a arte e a educação, ela realmente é o caminho para transformar vidas, transformar a nossa sociedade, né? Assim, deixar as pessoas mais sensíveis, mais reflexivas, com esse olhar crítico que eu falei, né, anteriormente. Eu acredito que você conseguir chegar nas pessoas por meio da arte é maravilhoso. Um projeto, por exemplo, do Semifusa, que eu adoro, é o Festival Neves em Cena. Que esse festival, a ideia dele é ir para os cantões da cidade, onde é inacessível mesmo, falando tanto em barreiras sociais, né, as barreiras imaginárias, como as barreiras físicas, né, que aqui na cidade a gente tem esses dois tipos de barreiras, né? Então, barreira física, por exemplo, o transporte público, que é muito ruim, o tecido urbano ele é mal planejado, então você não consegue acessar a cidade toda de uma forma fácil, né? Isso é uma barreira física. E as barreiras sociais também, às vezes a pessoa não vai a determinado lugar simplesmente porque ela não tem autoconfiança suficiente para estar ali, né? Porque ela entende que ela não pertence ali. Isso é uma barreira social, né? Uma barreira imaginária, um imaginário coletivo, né? E aí a gente pode colocar discriminação, preconceito,
tudo isso são barreiras que impedem também o acesso à cultura e aos bens sociais. Eu gosto de dar um exemplo do o maior centro cultural do Brasil, que é o Palácio das Artes. E o Palácio das Artes, para você entrar nele, para você acessar, é gratuito, você não paga nada. Mas é um lugar muito belo, né? Ele dá a impressão que é um luxo e que você tem que ter muito dinheiro, talvez, para entrar ali. E muitas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, passam ali diariamente ali na frente, mas nunca pisaram, nunca entraram lá dentro, né? Tem várias exposições lá gratuitas, tem programações que são pagas, né? Mas a maior parte delas são gratuitas. Qualquer um pode ir lá acessar. Mas por que que muitas dessas pessoas não entram? E aí está uma barreira invisível, né? E isso é um grande dificultador, né, para acessar a arte, né? Assim, então, às vezes as pessoas não se sentem, não têm a autoestima suficiente para estar naquele lugar. E aí o Neves em Cena, ele faz o contrário, ele vai até essas pessoas. E isso é extremamente transformador, extremamente emocionante. Quando você chega numa comunidade que você lê a rua de terra, tem esgoto a céu aberto, né? As pessoas estão extremamente vulneráveis, né? E você leva ali uma peça de teatro, por exemplo, leva uma peça de circo, leva uma oficina de fotografia, né? Uma oficina de teatro, leva um show musical e você vê os olhos daquelas pessoas, né, crianças, adultos, idosos, brilhando, encantados com aquilo ali. Isso sim vale a pena. O que eu falei lá atrás, então, que é um desafio, que é muito difícil, né, é um sofrer eterno também, né, trabalhar com arte aqui no Brasil, ainda mais em Ribeirão das Neves, mas tem essa parte também muito legal, muito emocionante, e que se você consegue tocar 2, 3 pessoas, sua missão está cumprida ali, né? Então, eu sou muito grato à arte, né, à minha profissão. São profissões difíceis, eu não vivo, né, sem elas. Vamos fazer outra coisa? Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu posso fazer outra coisa, mas continuando nesse campo, né? Nunca abandonando a arte, a música e a educação. Eu vou colocar alegre. Eu acho que apesar de tudo eu sou uma pessoa alegre. Acho que eu tô mais velho, fiz 40 anos agora, né? 40 anos e tudo. Mas eu não deixei de ser aquele menino, sabe? Brincalhão, que não se me fusa mesmo no dia a dia, né? Brinco com as minhas piadinhas ruins. Sempre tô falando algo que é engraçado, pelo menos pra mim. Eu acho que o humor, né? O bom humor, a brincadeira, ela é algo importantíssimo na minha vida. Acho que sem isso, acho que eu não conseguiria enfrentar os problemas, né, as dificuldades, entender a minha realidade, que foi muito dura, né? A minha infância e adolescência foi uma adolescência muito dura, né? Um menino pobre, preto aqui da periferia. Então acho que se não fosse o bom humor, né, o brincar, o olhar a vida com esse lado jocoso, eu acho que não... Né, acho que talvez eu nem estaria aqui, eu seria um cara deprimido e tal. O que não quer dizer que eu, né, não tenho meus momentos tristes, né, de energia baixa, mas no geral eu me entendo como um ser brincante, uma criança aí ainda. Gosto muito de brincar, uma pessoa alegre.